Seja bem-vindo. Essa é a aula Kakasana Flow sobre coragem e entrega. A gente vai entrar no mundo dos arm balances, que são as posturas sobre os braços. Então a gente vai aprender a fazer a postura do corvo, Kakasana. Eu vou fazer ela aqui rapidinho para vocês verem. Mas a gente vai passar o passo a passo dela. E você não tem que fazer ela de primeira, mas a gente vai construir ela aos pouquinhos. Então a gente vai começar sentando aí sobre os calcanhares, se for possível para você. Se não for, pode sentar com as pernas cruzadas, do jeito que ficar mais confortável. E hoje a gente vai usar, se você tiver na sua casa, ou um bloco, ou um livro, ou algo que substitua esse bloco. E também vamos precisar de uma almofada ou um travesseiro por perto na construção dessa postura. Então se organiza, busca lá seus acessórios e vem sentando aí na sua postura de meditação. Feche os olhos, relaxa as mãos sobre as pernas, se concentra na sua respiração. Relaxa os ombros, começa a se observar, faz um escaneamento do seu próprio corpo. Observando se tem qualquer ponto de tensão que às vezes passa despercebido na correria do dia a dia. Vem fazendo essa pausa, desenvolvendo esse olhar observador, mas sem julgar se está certo ou errado, se é bom ou ruim. Vem se colocando no presente. Só observando o fluxo da respiração. Recebendo o ar que entra e que sai pelas narinas. A gente vai trazer a coragem para essa prática, mas não só a coragem de se lançar no desconhecido, através de uma nova postura desafiadora, mas principalmente a coragem de olhar para dentro, percebendo quais são os seus padrões, quais são os seus diálogos internos, como você se trata. A gente vai olhar para essas vozezinhas na cabeça com coragem e consciência. Une as suas mãos na frente do peito, mantendo a coluna ereta e o peito aberto. Faz esse compromisso de estar presente, se observando, mas sem se culpar, sem julgar se é bom, ruim, certo ou errado. À medida que a gente leva a consciência, que a gente consegue se observar de fora, mas a gente tem a chance de mudar. Cria uma intenção, seu sankalpa, para sua prática. Essa intenção fortalece a prática. Sempre que você sentir talvez alguma vontade de desistir, você lembra da sua intenção por trás. Agora relaxa
Relaxa as mãos, abre os olhos, solta seu pescoço. Se quiser, pode manter os olhos fechados 3 vezes para um lado. Completa, último giro, troca o lado. Retorna ao centro, une as mãos no centro do peito, inspira, eleva os braços, olha lá para cima, abre o peito. Expira, arredonda a sua coluna. Inspira, abre. Expira, arredonda. Inspira, abre. Expira, arredonda. Desfaz. Traz as suas mãos sobre os ombros. A gente vai girar os cotovelos lá para trás, desenhando círculos 3 vezes. Quando o seu cotovelo passa lá atrás, você aproveita para abrir o peito. Bastante. Agora gira para frente. Observando essa rotação, esse movimento dos seus ombros. Um último giro para frente. Desfaz. Vai para 4 apoios. Lembrando de deixar o punho na linha do seu ombro. E a gente vai soltar os nossos punhos. Gira a palma da mão para fora. E você vai circular o peso do seu corpo sobre as mãos, levando o peso lá na frente, do lado, lá atrás. Sempre observando as ações que estão acontecendo no seu corpo, trazendo a mente de volta, caso ela comece a vagar em alguma história. Troca lado. É muito importante nessas práticas que a gente foca nas posturas, que usa muito as mãos, os braços, alongar e soltar os punhos. Então, toda vez que a gente for fazer postura de arm balance, focar em alongar os punhos. Gira sua mão para trás, dedos apontando para você. Se aqui já for muito para você, mantém, permanece. Se quiser sentir mais a ação aí, alongando os punhos, vai lá na frente, lá atrás. Retorna, dorso da mão vai tocar o chão. Observa se é tranquilo aí para você fazer isso. Toma cuidado. É um movimento bem diferente do que a gente está acostumado. Respira e retorna. Faz a respiração do gato e da vaca. Abre o peito, empina a base da coluna, solta o ar, arredonda. 3 vezes. A última. Soltou o ar, arredondando a coluna, retorna ao centro. Agora a gente vai levar a consciência para as nossas escápulas, porque ela é fundamental nessas posturas. Você vai inspirar e vai tentar afastar as escápulas, fazendo movimento de protração. Você vai expirar, projetando o peito à frente, tentando unir as escápulas lá atrás. Movimento de retração. Inspira, empurra, afastando. Expira, projeta o peito para baixo, unindo. 3. No início pode ser estranho, porque a gente não tem muita consciência, a gente não movimenta muito essa parte, né, de forma consciente. Mais 2. E 1. Retorna ao centro. E agora você vai se desafiar um pouquinho mais, tentando fazer movimento circular, ó. Passou lá em cima, afastou. Passou do lado, vai unindo, indo lá para baixo, unindo as escápulas. Consciência lá nas escápulas. Tenta perceber. Agora troca. E retorna ao centro. Senta lá nos calcanhares, mantém os seus joelhos um pouquinho afastados. Solta seu tronco, solta a testa, relaxa os braços. Pode recolher os braços ao lado do corpo, solta os punhos, a palma das mãos e a testa. 2 respirações pelas narinas, bem profundas.
Estica os braços lá na frente, inspirou, 4 apoios. Expirou, pontinha dos pés toca o chão, tira os joelhos e entra peito na direção, bumbum na direção do teto, cachorro olhando para baixo. Flexiona o joelho, estica, como se estivesse pedalando, vem liberando aí, relaxando o seu corpo, soltando o posterior, relaxa a cabeça. Retorna, joelhos para o tapetinho. A gente vai trazer as mãos bem próximo aí das pernas, ou ao lado das coxas. E a gente vai tentar tirar os joelhos do chão, só a pontinha do pé no chão, ativando as escápulas e o abdômen. Força. Percebe que existe uma força interna. Você precisa fazer essa ação. Todas essas posturas exigem essas ações, essa força interna. E expira, relaxa. Para você entender um pouco dessa força, é só você lembrar da pessoa, do ginasta, da pessoa que faz acrobacia com o corpo. Ela nunca fica mole, a gente sempre tem que estar firme, existe uma ação, existe uma presença. Mais uma vez, tira os joelhos do chão, ativa. Retorna. Passa para 4 apoios, de 4 apoios, cachorro para baixo. Agora na postura do cachorro olhando para baixo, colocando mais intenção, observando essa força interna. Pés na largura do quadril, mãos na largura dos ombros, empurra o chão e aos pouquinhos você vai sentindo os calcanhares cada vez mais querendo chegar próximo do chão, caso você ainda não toque os calcanhares no chão. Cuidado para não tensionar os ombros, deixa eles afastados das orelhas. Olha lá na frente, traz os 2 pés, abre o peito. Ardha Uttanasana. Solta o ar, Uttanasana, puxa o tronco pertinho das pernas. 3 vezes, abre, olha à frente. Expira, solta o tronco. Inspira, abre. Expira, solta. Mais uma vez, a última. Inspira, abriu, expira, retorna. Volta lá em 4 apoios. De 4 apoios a gente vai fazer um girozinho para sentar e deitar, costas no tapete. E aqui a gente vai fazer já o educativo como se fosse a postura do corvo, Kakasana. Você vai esticar os braços, palma da mão apontando para o teto. Lembra que a mão é muito importante nessas posturas também. A gente precisa estar com as mãos ativas, dedos bem afastados, mão em garrinhas, como se quisesse agarrar o chão e nesse caso o teto, né? Cotovelos flexionam para trás, não deixa flexionar para o lado. Flexiona para trás, você vai trazer o seu joelho sobre o tríceps, bem mais ou menos no seu cotovelo aí, onde deu para chegar. Ó, pontinha de pé, aqui a gente meio que já está na postura, só que de forma passiva, deitado. Olha o que vai ativar, né? O que vai mudar aqui. A gente vai tirar cabeça e escápulas do chão. 3, 2, 1, subiu. Fica, força, ativa. Abdômen. 3, 2, 1. Retorna. Estica os braços, pés tocam o chão, joelhos flexionados. Tira o bumbum do chão. Entrelaça os dedos das mãos. Une as escápulas, mantém os braços colados no chão. Retorna. Mais uma vez, a postura do Kakasana, só que deitado. Estica os braços, flexiona o cotovelo um pouquinho para trás, tira a cabeça e escápula do chão, ativa o abdômen, pontinha de pé. 3, 2, 1. Relaxa. De novo, meia ponte, subiu. Uma última vez a gente vai voltar para o Kakasana, só que deitado. Tirou cabeça e escápulas do chão. Sustenta. E relaxa.
Abraça as pernas, massageia a coluna. Faz uma respiração profunda. E aqui a gente vai segurar embaixo da dobrinha do joelho, balança para frente e senta. Vamos usar a postura do barco de novo na Vassana, né? Ativando o abdômen. Você vai deixar o seu corpo um pouquinho inclinado, acha o eixo do corpo, abre o peito, mantém as escápulas encaixadas, não deixa o ombro perto das orelhas, tira os pés do tapetinho. Ou você pode manter aqui, ou você pode tentar esticar. Percebe o que te sustenta, o seu centro, o seu abdômen. Percebe a ação, as coxas ativas, pontinha de pé e ao mesmo tempo o rosto relaxado. Então você precisa achar esse ponto firme e confortável. Abraça os joelhos, abre o peito, solta o ar, curva a coluna, abaixa a cabeça. Inspira, abre. Expira, fecha. Inspira, abre. Expira, fecha. Aí retorna. Agora a gente já vai montar a postura mesmo. Agora você vai precisar deixar o seu travesseiro, almofada, tapete que você tiver aí na sua frente. E a gente vai começar levando o bumbum lá pra cima, pés tocam o chão, solta o ar, relaxa aí um pouquinho, solta a cabeça. É importante sair já com o bumbum aqui de cima, porque se você sair daqui de baixo, você não vai achar o eixo, você não vai conseguir ir à frente. Então, sempre recomendo sair daqui. Depois que você está aqui, você vai levar as mãos para o tapetinho, mesmo que você não tenha esse alongamento, ó, flexiona os joelhos, leva as mãos lá na frente. Indicador, mais ou menos na reta dos ombros, palma da mão firme, dedos bem abertos. Você vai imaginar que você quer agarrar o chão. Percebe o movimento do pé, ó, a sua mão vai substituir o seu pé. E olha quando você vai com o corpo à frente, o dedo do seu pé te freia. Essa vai ser a função da sua mão, ela não vai deixar você ir à frente. Vai precisar fazer garrinha com os dedos. Cotovelo flexiona para trás, não é para o lado. E aí você vai tentando trazer o joelho no seu tríceps. Quanto mais perto da axila você conseguir, melhor é, porque depois ele desce. Então, cheguei até aqui, eu vou vindo com o meu tronco à frente. Eu vou manter as escápulas ativas. Lembra da protração das escápulas? Porque se eu desativo as escápulas, ó, eu vou de cara no chão. Lembra dessa força interior. Precisa ativar ela. A mão firme, o seu tronco indo à frente. Escápulas ativas, abdômen ativo. Começa a fazer pontinha de pé. Pontinha de pé, você vai transferindo o peso à frente e sentindo flutuar devagarzinho. Talvez hoje você só fique aqui, tá tudo certo. Pode até depois me contar aí embaixo dessa aula como que foi, tira uma foto pra gente ver. Porque observa de lado essa postura. A gente põe 50% do peso à frente e 50% do peso atrás, ó. Não é porque eu sou mais forte, é uma distribuição de peso, do seu próprio peso. Então, não é força física, é uma força interna, você vai ter que achar isso aí. Vamos lá. Aí, um jeito legal que eu gosto de ensinar os alunos é usar um bloquinho. Imagina um triângulo, um bloquinho no topo do triângulo, as mãos na base. Mesma coisa, ó, o bumbum sai lá de cima, o cotovelo flexiona para trás. Eu posso vir com a minha testa no bloquinho e aí eu já vou ter coragem de tirar o pé lá atrás. No início pode ficar um pouco dolorido, até você achar o pontinho aqui que o joelho encaixa. E aí, vai se desafiando aí. É muito interessante observar essa postura e construir ela sem pressa. Ela nos conta muito sobre nós, como que a gente encara os desafios da vida. Geralmente quando a pessoa é mais cautelosa, né? Quando a pessoa não se joga tanto,
ela vai devagar nessa postura, ela vai ficar sempre um pouquinho mais para trás. Quando a pessoa já é muito daquelas que se joga nos desafios da vida, a chance dela ir à frente e cair, né? Cair mesmo nessa postura é bem alta. Então ela é muito interessante para a gente se observar. Cada um vai ter um padrão e tá tudo certo, não tem certo e errado. Vai se descobrindo aí. Ó, quem é mais se joga vai de cara no chão. Quem vai freando, quem tem medo vai ficar aqui para trás. E aí você vai ter que achar o equilíbrio. Mas é muito legal se desafiar. Depois que você tiver tentado aí bastante no seu tapetinho, você vai deitar, vai abrir os braços na linha dos seus ombros, deixar os joelhos flexionados, fazer uma respiração profunda, soltar os joelhos para o lado direito. Devagarzinho, tomando cuidado com a sua coluna. Mantenha o ombro esquerdo tocando o chão. E troca. Inspira, retorna. Expira, relaxa. Solta para o lado esquerdo. Ombro direito no chão. Inspira, volta. Abraça as pernas. A gente vai fazer o movimentozinho da barata. Então você vai esticar os braços, vai deixar os joelhos flexionados e vai soltar os punhos e os tornozelos. Solta mesmo, solta, solta, solta. Solta, movimenta a energia e relaxa todo o seu corpo. Aqui a gente vai direto para o Shavasana, postura onde a gente não precisa fazer mais nada. Faz uma respiração profunda e vai relaxando os ombros. Percebe a energia se movimentando aí no seu corpo, depois de dar essa chacoalhada aí. O sangue circulando nas mãos, nos tornozelos, relaxando o glúteo, escápulas. Relaxando o seu maxilar, a testa. Quando a gente faz essas posturas que exigem essa força, a gente tende a tensionar talvez os músculos que a gente nem está usando, como o músculo do rosto. Então relaxa aí, relaxa os olhos, a testa, as orelhas. Muito devagarzinho, como se fosse uma tartaruga andando, suavemente você vai girar o seu pescoço para o lado direito, sentindo esse movimento massagear o seu couro cabeludo e ao mesmo tempo soltar o seu pescoço. Quando você chegar no seu limite, você vai voltando muito devagar, quase parando, sentindo cada fio de cabelo passando pelo tapete e vai descendo lá para o lado contrário. Até chegar no seu máximo. E retorna a cabeça para o prolongamento da coluna. Relaxa ainda mais todo o seu corpo. E agora eu vou ficando por aqui. O ideal é que você continue no seu Shavasana
E no final pode fazer uma meditação. Namastê.